10 horas e 18 minutos, 27,5 a temperatura. Josué Huckenbach, tu fica comprometido de me dizer quando estiver chovendo, porque eu acho que a chuva vai chegar antes das 11, tá? Aí tu me avisa e eu vou narrar aqui a chegada da chuva para nossa audiência. Nadine da Silva, bacharel em Direito, está conosco aqui na bancada. Nadine, bom dia, prazer tê-la conosco aqui no microfone da Rádio Independente. Muito bom dia a todos. Então, já sou conhecida aqui da casa, mas por outros motivos, mas é um prazer estar aqui contigo, Aline, estou muito feliz. Tu te sente da casa aqui? Me sinto da casa, é minha segunda casa. E é a tua primeira entrevista? É a minha primeira entrevista. Então, tu quer dizer com isso, em outras palavras, que eu tô desbancando os meus colegas? Muito obrigada! Então, pois agora temos uma vitoriosa. E temos uma vitoriosa. E a cada vez que o pessoal agora começar a te chamar para entrevista, tu tem que sempre privilegiar eu e o Papos de Mulher. Com certeza. A Nadine é filha da nossa colega Vera, filha do saudoso Jovino. Então, eu já sou da geração que posso dizer vi pequena. Ai, meu Deus, não posso acreditar. Mas sim, né? Se eu tenho 15 anos de casa, eu vi a Nadine criança. Nadine, olha só, a gente foi acompanhando aqui nos bastidores, e o Papos de Mulher tem esse propósito, entre várias vertentes, entre tocar em muitas pautas importantes que até então, no espaço tão democrático como o rádio, nós não falávamos abertamente. Quando o Papos de Mulher surge, a justificativa e o objetivo do programa era trazer mulheres de representatividade, mulheres que pudessem inspirar outras mulheres nas mais diferentes áreas. E aí a gente tem uma jovem de 25 anos, recentemente formada, passou no teste da ordem essa semana, então parabéns. Muito obrigada. E que foi lá no seu TCC e disse o seguinte: nós vamos falar sobre racismo estrutural e a falta de professores negros na Universidade do Vale do Taquari. Vamos combinar que é um tema delicado. É um assunto bem delicado, mas que era necessário, precisava. E eu preciso começar te perguntando, como que surge o desejo de falar sobre esse tema num período tão tortuoso? E por que eu digo tortuoso? Porque nunca se falou tanto sobre representatividade, espaço de fala e racismo estrutural, mas, por outro lado, toda vez que a gente fala muito sobre uma pauta, a gente recebe um batalhão de pessoas que entende que não se deveria falar, que não é necessário, que é mimimi. Como que a Nadine, lá no final do curso, falou: não, vou falar sobre racismo estrutural e a falta de professores negros? Eu acho que mais pela questão da identificação. Eu levei 7 anos para concluir minha graduação, então foi um caminho bem longo. E durante esse caminho, no curso de Direito, eu não tive nenhum professor negro. Nenhum? Nenhum. A Univates tem alguns professores negros hoje no quórum de professores. Eu sei que a prof. Rosane ainda atua lá. Então, tem uma representatividade, mas é muito pouca. E aí o que me incomodava era que eu não via professores negros e eu via pouquíssimos negros nos corredores. Até essa é a extensão do meu tema, que é por que é importante essa representatividade, o que isso gera na parte dos alunos. Uhum. Se chama mais alunos, se muda alguma coisa do aprendizado. E eu acho que isso que foi a coisa que mais me incomodou, que eu passava pelos corredores e eu não me identificava com nenhum professor. Eu não via ninguém igual a mim. E eu acho que esse era o ponto de que eu precisava estudar para ver o motivo disso, ver o porquê dessa estrutura ser assim. E aí foi por isso que eu busquei esse tema. Tu tinha colegas negros? Poucos. Tive alguns, mas poucos. Até tenho alguns números. No ano de 2020, a minha pesquisa foi de 17 até 20. No ano de 2020, no curso de Direito, eram 6 alunos negros. E todos, os alunos da Univates, no ano de 2020, eram 7.241 alunos e só 55 eram pretos dentro de toda a instituição. Então, 7 mil e poucos ao total, 50 e poucos. 55 pretos dentro da instituição. É muito pouco. É uma margem muito pequena. Eu acho que tu toca num assunto, Nadine, com números, com propriedade, que é extremamente importante para quem está tomando o seu chima agora do outro lado do rádio. E eu vou entrar na mente eu brinco muito com a nossa audiência, às vezes eu entro na mente do ouvinte, que fala: não acredito que vão falar sobre isso de novo. O negro já conquistou seu espaço, está na universidade, está não sei aonde. Sim, óbvio que está melhor do que já esteve. Muito melhor. Principalmente se a gente fala de mulheres pretas, né? Mas a gente tem que pensar que num universo de 7.241 alunos no ano de 2020. Apenas 55 eram pretos. Somente 55. E no curso de Direito, que é um curso muito grande da Univates, eram 6. E tu tens o número de matriculados? Não, eram ao todo do Direito, não. 6. Mas 6 é ao todo. Negros eram 6. E
Tu imagina, não é assim, tá quase na metade. Não. É uma Absurdo. disparidade muito grande. É. E aí, bom, tu parte destes números para começar o teu estudo, o teu TCC. E o que tu descobre a partir disso? Que dentro da Univates tem muita gente que se importa com o tema, que eu fiz algumas pesquisas com os colegas também, fiz questionários. Os professores acolheram a tua demanda? Os profs foram muito legais, me deram muito apoio, muitos professores me mandaram material para me ajudar na minha pesquisa, porque como é uma questão que não é muito estudada, aqui no Vale a gente não tem muito material, então tu não consegue encontrar muita coisa disponível na biblioteca, por exemplo. Referência não tem. Isso, é muita coisa online, muito no digital, e aí também os professores da Univates foram muito essenciais nessa parte, eles me ajudaram bastante, me forneceram muito material, e aí foi capacitando a minha pesquisa, e eles foram me ajudando e me apoiando, dizendo onde eu tinha que ajustar, o que eu estava no caminho certo, e aí consegui chegar no fim. E olha como é importante, né? A própria universidade dizer, sim, vamos nós pensar sobre isso, né? De que forma a gente pode também fazer esse movimento. Me receberam muito bem, até a banca foi muito tranquila, eu estava bastante nervosa, porque, né, tinha toda uma expectativa ali por conta da nota, da conclusão do curso e tudo, mas também da importância dessa fala. Eu me sentia muito responsável de conseguir entregar essa mensagem, porque para mim era uma pauta muito importante. Então, a minha maior preocupação era conseguir tocar a instituição, dizendo, olha, pessoal, acho que chegou a hora da gente tocar nesse assunto. É o momento da gente começar a tratar sobre isso, falar sobre essa questão, porque as pessoas pretas têm completamente a mesma possibilidade, estudam muito e têm muita dificuldade de chegar onde as pessoas brancas chegam com um livre acesso, praticamente. Né? Então, acho que chegou no ponto que eu queria dizer isso para a Univates, para eles olharem para esse sentido, e foram muito receptivos comigo, foi ótimo. E tu entende, Nadine, a partir de todo o teu objeto aí de estudo, do teu trabalho de conclusão, de que uma virada de chave é possível a curto prazo ou a gente está falando em passinhos lentos? Pelo que eu desenvolvi até durante a minha pesquisa, na questão de negros na magistratura, que é outro ponto que também precisa ser abordado, para magistraturas tem uma perspectiva de 2040, para atingir uma paridade, assim, né? Chegar a um negócio 50-40, uma coisa assim. Né? Não vai atingir o mesmo nível, porque não são todas as pessoas que têm o interesse também, que esse também é um ponto importante, que não é obrigado o preto a ser estudioso, ser pesquisador, tu pode fazer qualquer outra coisa. Mas eu acho que para a questão de universidades e tal, pelo que eu vi pela minha pesquisa, para a gente atingir uma paridade, assim, tipo 50-50, ou ter universidades com mais professores pretos, é muito distante. Porque na minha pesquisa eu verifiquei que a universidade que tem, então, mais pesquisadores e professores pretos é uma universidade na Bahia. Em todo o Brasil, essa pesquisa, né? Então, eu acredito que não seja uma coisa a curto prazo, mas é uma luta que tem que começar. Né? E se começando, a gente vai evoluindo cada dia mais. Nadine, representatividade, tu começou falando sobre isso. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte, que daqui a pouco ele não entende o que é a representatividade, porque ele está representado. Então, ele não entende por que a gente está batendo tanto nessa tecla. A representatividade, ela basicamente é tu te ver no outro e em alguns lugares diferentes. Como, por exemplo, tu chegar num hospital e ser atendido por um médico negro. Por isso, por uma criança preta, capacita ela 50% mais. Diz para ela que, olha, aqui tem uma pessoa igual a ti. Lá na rua, teus coleguinhas disseram que tu não vai poder ser o médico, que tu não vai poder ser professor, mas tu vai chegar aqui e tu vai encontrar um profissional assim. E tu vai estar representado aqui dentro e isso vai te afirmar que tu pode chegar aqui. Né? Eu acho que esse é o principal ponto da representatividade. É o que eu busco estudando e trabalhando tanto, me engajando tanto nessa causa da luta antirracista, que é porque eu tenho muitos afilhados pequenos, na minha família tem muitas crianças, e eu quero que eles se olhem para o futuro e digam, a Nádia estava lá, então eu posso chegar também. Eu vou conseguir, vou passar por alguns obstáculos, porque a gente enfrenta muita coisa, né? Colocam muito em xeque a nossa capacidade, mas eles poderem olhar e dizer, não, se ela conseguiu, ela me representa e eu vou para lá também. Essa é outra pauta importante. Daí a gente pode falar do TCC, pode falar da tua caminhada no mundo acadêmico. A capacidade do preto, ela é colocada em avaliação de forma diferente? Tu sente isso? Sim. A gente sente que parece que é mais rigoroso, né? Tu tem que ser melhor porque as pessoas já saem com o pé atrás. Então, tu tem que te esforçar um pouco mais, tu tem que ler mais, tu tem que te dedicar mais e a tua nota tem que ser melhor, porque tu tem que provar que tu tem capacidade, porque tu já tem, então, o dificultador de ter a pele preta.
Porque hoje ainda é um empecilho tu chegar no lugar, tu vai ter um atendimento diferente, tu vai ter uma recepção diferente. Ainda não é essa questão daí do racismo estrutural, que é uma coisa da estrutura da nossa sociedade. Então, para te poder chegar e ser bem atendido, é diferente quando tu é preto. E aí isso é colocado também, existe no meio acadêmico. O meu TCC até foi bem tranquilo quanto a essa questão, o prof foi muito receptivo comigo, me ajudou bastante. Mas a gente vê que tem ainda muita coisa, tanto porque a gente tem tão poucos pesquisadores negros, né? É bem difícil chegar lá, né, com a pesquisa, porque é mais difícil, é mais complicado. E o racismo estrutural, na prática, do que a gente está falando? Que a nossa sociedade ela é montada, ela é elaborada, os pilares dela são... Um dos pilares é o racismo. Porque o racismo estrutural, ele garante com que alguma pessoa tenha um privilégio. Existindo o racismo, eu vou poder colocar toda a minha equipe de trabalhadores subalternos de pessoas pretas, eles vão aceitar receber menos e isso vai estar tranquilo. Tá institucionalizado, é uma prática recorrente. Esse é o racismo estrutural. A gente olha como normal. O normal, é. É como se fosse normal e é porque a questão é parte daquela estrutura. Então, as pessoas já estão adaptadas, para elas aquilo é recorrente, é normal. Né? E aí, a questão, isso do movimento antirracista, que chocou bastante, porque é um movimento que está crescendo, as pessoas não... Então, foi um movimento com o Emicida, essas pessoas mais da mídia, e que começaram a botar fogo lenha nessa fogueira. Não, vamos, movimento antirracista. E aí, a partir disso, começou a se mexer nessa questão do racismo estrutural. Eu gosto muito do professor, doutor, todas as variáveis, de Silvio Almeida, que ele escreve muito sobre racismo estrutural, e ele diz que é um dos pilares, então, da sociedade, que é onde se garante os benefícios. Se tu tem o racismo de um lado, de outro lado, tu tem alguém que está se beneficiando. E esse é o principal contra, né? Tem prós e contras, sempre tem pró para alguém, e o contra para o negro é que a gente sempre sai prejudicado. Nadine, tu entende que o teu TCC ele pode fazer, e a tua fala hoje aqui na Independente, pode fazer a gente olhar para uma turma de formandos onde não tem pretos ou pouquíssimos, onde não tem professores de uma forma diferente e causar estranheza e perguntar onde é que estão. Tu sabes que eu preciso compartilhar contigo? Teve uma ocasião que eu falava de uma mesa de negociações onde não haviam mulheres. Falei, gente, tem que gerar estranheza, não tem uma mulher nessa mesa de negociação. E eu ouvi o seguinte, talvez elas não estivessem capacitadas. Eu falei, não, peraí. Tu quer dizer que não existia uma mulher capacitada? Mulher. E se não existia, também temos um problema, né? Onde é que nós estávamos? E aí, trazendo para a mulher preta, para o preto também, a mesma fala. E olha que faz muitos anos que eu fiz essa indagação, assim, essa colocação. Tu entende que o TCC, a gente está falando sobre isso hoje aqui, volto a dizer, num espaço tão democrático, de tanta audiência, vai fazer agora a gente olhar com um olhar diferente. Mas onde é que estavam, né? Onde estão que não estão ali, né, de toga? Tu entende que sim? Sim, eu acho que o meu maior intuito foi esse, causar incômodo. Eu não queria causar conforto, eu não queria trazer um tema tranquilo, eu queria incomodar. A pessoa tem que olhar e se incomodar com aquela situação e pensar o que eu posso fazer, eu como cidadão, eu preciso auxiliar em alguma coisa para essa estrutura ser alterada. Né? Porque as pessoas têm que ter oportunidades, elas precisam dessa chance para chegar nesses lugares, e eu acho que foi isso que eu quis trazer com o meu TCC, o incômodo, para a pessoa se sentir desconfortável com aquela situação e verificar, mas por que não tem pessoas pretas aqui? Né? E essa causar toda essa discussão, porque é uma discussão muito saudável, por mais que seja uma discussão difícil, porque dificilmente a pessoa está num lugar de fala, entende a situação, mas é uma discussão muito necessária. Acho que é esse incômodo que eu quis trazer e acho que é isso que as pessoas vão começar a pensar um pouquinho a partir de agora. Se a gente pensar em por que os pretos não estão lá, eles não estão por conta do racismo estrutural. A gente volta naquela tua fala. Isso, né? Essa que é a temática principal. Eu comentei até na minha primeira disciplina da Faculdade de Direito, a gente estava abordando um assunto sobre cotas e uma das colegas, branca, disse que ela achava que cotas era palhaçada, que se a pessoa quer entrar numa faculdade, ela estuda e passa no vestibular. Eu disse, olha, até pode ser para a tua realidade, mas enquanto a tua avó estava, né, tendo a vida dela, estudando, trabalhando, provavelmente já fazia uma graduação, a minha avó estava sendo escravizada. Então, o meu ponto de partida é muito diferente do teu. Então, a gente não tem como dizer que a gente está saindo de dois lugares iguais.
A gente precisa ter um lugar diferente para a gente poder chegar, eu estar aqui na sala dividindo o espaço contigo e a gente podendo ter essa discussão. Aí, nossa, é uma pauta extremamente importante, bolsa, né? Aliás, as cotas. Porque essa vai ser uma pauta que quando eu estou numa situação de privilégio, eu digo, não, mas é só estudar. É, bem tranquilo. Tu tem as mesmas, se tu quer, tu estuda. Mas a gente vê que na realidade não é assim que funciona. Esse teu exemplo é muito bom, Nadine, porque daí a gente entende que a gente não saiu do mesmo ponto de partida, não está nivelado. Não é nivelado, nunca é nivelado. A gente já começa pela questão do ensino particular e o ensino público, que já é uma questão que também é ponto de cotas, né? Também tem uma situação nesse sentido, que a gente tem que entender que as pessoas elas têm dificuldades diferentes, que eu vou ter uma dificuldade de aprendizado que tu pode não ter. Então, a gente nunca parte do mesmo ponto, as pessoas não são iguais. E eu acho que é esse discurso que a gente tem que desmistificar um pouco, que todo mundo quer bater na tecla e dizer, não, porque direitos iguais, as pessoas são iguais, as pessoas não são iguais. E o que eu luto é porque a gente quer o direito de ser diferente, mas ser tratado com respeito. Cada um tem a sua individualidade, cada pessoa é um ser diferente e tem que poder, né, ter essa liberdade de viver e ser essa pessoa. Eu acho que esse é um ponto muito relevante que a gente também tem que abordar, o direito de ser diferente. Eu não preciso ser igual ao outro para ter os mesmos direitos. Uhum. Eu tenho que ter a minha individualidade e, mesmo assim, ter condições de ter acesso a todos os direitos também. Bom, passado o TCC, passada a formatura, passado o teste da ordem, qual é o plano para o futuro? Agora eu vou começar em março um mestrado, porque a minha pretensão para o futuro, então, é dar aula. Penso em ser prof. E aí já começamos a mudar esse número de professores negros vamos dentro tentar do aumentar mundo acadêmico, né? O número de professores e aí a gente negros se torna representativo. Isso, e aí o principal é dar um exemplo. Mostrar para as crianças, para os jovens, para quem está na mesma vibe que eu, para quem é mais velho, quem ainda quer começar a estudar, que dá para fazer. A gente talvez vai ter uma dificuldade maior, mas a gente também consegue. Nadine, tu entende que é possível que na tua jornada tu encontre alguma dificuldade por conta de ser uma mulher preta no direito? Sim, eu já tenho plena consciência, eu acho que pode ser esse um dos maiores dificultadores assim, para a gente avançar e escalar, né, essa situação de chegar aonde eu pretendo chegar, né, atingir todas as minhas pretensões, mas eu acho que isso não vai ser um impeditivo para mim, não vai ser uma coisa que vai me parar. Né? A gente é um desafio, mas o que não nos desafia não nos faz crescer e não nos faz mudar. Qual é a tua vivência a partir do teu TCC com outras mulheres pretas que estão no direito ou não, mas no mundo acadêmico? Há essa troca? O tamanho da dificuldade, do perrengue, da demanda é a mesma? Eu não tenho tanto contato com o mundo acadêmico ainda. Acho que agora, iniciando o mestrado, eu vou me inserir mais nesse meio. Mas com os profs, assim, que a gente tem contato ainda do tempo da graduação, é uma questão muito receptiva, todo mundo é muito prestativo. Então, acho que é um meio bem interessante que, se eu ganhar o meu espacinho, vai ser muito diferente. O nosso ouvinte Paulo Rocha, de Cruzeiro do Sul, e nós adoramos quando os homens estão não só na audiência, mas interagindo conosco, mostrando que... Porque o Papos de Mulher foi desafiado inúmeras vezes, questionado sobre quem poderia ouvir, a quem interessa o assunto, a todo mundo. Um assunto de mulher interessa a quem? A todo mundo. E aí o Paulo, obrigada, Paulo, pelo carinho, pela audiência, Paulo Rocha, de Cruzeiro do Sul, ele diz, bom programa, menina tem potencial, Nadine. E é uma menina mesmo, né, Nadine? Tu tens 25 anos. É uma jovem. Não conheço ela. Mas os pais são show, então provavelmente é do time aí de fãs dos teus pais. Parabéns pra ela. Obrigada, muito Paulo. Obrigada. Tô passando aqui o teu carinho pra ela. A Rosemary lá na Fazenda Vila Nova também tá te parabenizando aqui pela entrevista, por compartilhar conosco. Durante o teu TCC, o próprio TCC, a gente fala às vezes do TCC como se fosse uma linguagem acessível para todo mundo. A gente sabe que não existe equiparidade ainda, essa paridade entre as pessoas que estão no mundo acadêmico, que se formaram na graduação, no ensino superior. Diria até que é infinitamente menor, né? Antes de fechar, eu gostaria que tu contasse pra gente como é o processo. Desde o dia que tu escolhe o tema do TCC, como que ele se dá até chegar lá na banca?
O TCC é uma construção muito difícil de ser feita, porque tu primeiro é provocado a pensar em um problema. Então, tu tem que ter alguma ideia, né, desenvolver alguma coisa, daí tu faz um projeto de pesquisa, tu começa a desenvolver, começa a dar os primeiros passos, começa a ver as primeiras bibliografias, né, para ver de onde tu vai sair. Né, para qual vai ser o teu ponto de partida. Aí tu define um tema, aí tu escolhe uma temática que tu vai abordar, aí tu define uma metodologia, como tu vai abordar isso, como tu vai estudar isso, com quem tu vai estudar isso. Um método. Né? Isso, um método para ver como tu vai entregar o resultado e a resposta da tua pergunta. Né? Então, aí, a partir disso, tu vai desenvolvendo a tua pesquisa. Aí é muita leitura, né? Muito questionário, muitas pesquisas, e aí tu vai desenvolvendo, e aí nesse caminho tu vai aprendendo muita coisa, tu vai te surpreendendo com muita coisa, vendo que nem tudo é o que a gente imagina, né? A gente vai recebendo muita informação nova, e aí conclui-se o TCC, então, com uma entrega final, uma apresentação para uma banca de professores que vai avaliar o teu trabalho. E aí, com isso, tu tem a apresentação, aí tu tem a tua nota, tudo aí encerra o ciclo do TCC. E esse ciclo demora mais ou menos quanto tempo? 1 ano. No mínimo 1 ano. Isso aí, é importante a gente falar, né? Porque a gente defende tanto que o óbvio tem que ser dito, TCC não é uma expressão clara para todo mundo, né? O trabalho de conclusão do ensino superior. Nadine, quem nos acompanha agora quer saber mais sobre, gostaria de, daqui a pouco, ter acesso ao teu material para levar no início do ano letivo para uma escola, para dizer para outras meninas negras que é possível, né? E a gente começar esse movimento mais próximo das comunidades de representatividade. Faz como? Te acha lá nas redes sociais? Como que faz? Isso. Por e-mail, se quiserem, é nadine.silva... Nadine, né? Nadine com I, isso. .silva@universounivates.com. E no Instagram, @nadine com I também, S_. Então é fácil de encontrar, porque eu fico pensando o seguinte, olha que bonito se nós pudéssemos agora nesse início do ano letivo levar para algumas comunidades, levar para algumas escolas essa fala de que é possível, né? E não só para quem está terminando o ensino médio, que daqui a pouco está na iminência de ir lá pleitear uma bolsa no ensino superior, ou que já tem a vida programada para entrar no ensino superior, já a família já conseguiu se organizar, mas até mesmo para o ensino fundamental, começar a pensar, para que essas meninas muito cedo comecem a pensar que é possível. Vai ter uma jornada tortuosa? Vai. Mas olha, possível. Essa tia conseguiu, vai dar certo. É isso, é essa a pretensão, essa é a ideia. Tu tá aberta a isso? Abertíssima, todas as propostas. Nadine, parabéns. Eu brincava com a Vera essa semana que eu dizia pra ela, daqui a pouco a gente começa a chamar a Nadine com algumas pautas específicas. Já chamamos. Muito bom. Já chamamos. É Beijo. muito bom estar aqui nessa posição também, porque a gente sempre crescia aqui olhando pela janelinha, vendo vocês trabalhar, é muito legal estar aqui. Que bom, fico honrada, viu? Sucesso na tua jornada, a gente volta a falar mais vezes. Muito obrigada, fico à disposição. Muito obrigada, Nadine da Silva, bacharel em Direito, fazendo uma fala aqui empoderada de representatividade das mulheres pretas nos espaços de poder e, por que não, enquanto professoras na universidade.